Olá, boa tarde. Estamos no ar com arquitetura e design, sobre tudo que tem fora e dentro de casa. Hoje, é claro, a gente tem a Little Bit Art, um toque de arte no programa. A gente tem arquitetura de interiores, porque a gente não vive sem essas coisas todas. Obviamente que tem design dentro disso. A gente vai conversar, então, com a Regina Galbinski, é isso? Isso. Não, prazer, a gente não se conhece. Há quanto tempo, né? A Regina é a feliz proprietária da Galeria Gravura e está com uma exposição lá da Alice Soares, das meninas de Alice Soares, desenhos da Alice. Ela e a Brigman, para quem tem um pouquinho mais de idade, nos anos 80, talvez, eram mega conhecidas por suas figuras, assim, a Alice com suas meninas e a Brigman também com suas figuras, umas figuras mais fluidas, mais pintura, a Alice muito desenho, que a gente conhece dela. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Ela já está aqui no nosso sofá curvo, graças a Deus. Ao lado dela está a arquiteta Priscila Brunelli, certo? Bom. A gente se conheceu há muito tempo, Priscila, há muito tempo exagero, há alguns anos, né, porque ela é super jovem. Ela trabalhava no escritório da arquiteta Ingrid Stemmer, né, do Stemmer e Rodrigues, o Paulo Rodrigues, a Ingrid, o Roberto. Isso mesmo. Esqueci mais alguém? Não? Tá, que bom. São os três. São os três, né, o trio, a Ingrid e o Paulo já estiveram aqui. E ela agora, de alguns anos para cá, está num voo solo no seu escritório, está bombando nas redes, no Instagram, faz dicas da Pri. E a gente vai conversar com ela sobre alguns projetos, ela vai contar um pouco da sua trajetória, da sua história, do seu trabalho. A gente sempre gosta de mostrar gente jovem, gente nova, para vocês, né, também se inteirarem, né, de como é que está esse mercado, o que os arquitetos estão fazendo, o que eles podem fazer por você. E é claro, eu hoje prometi que eu vou passar a escrever, nem que seja no Instagram, sobre a coincidência do dia deste sofá. Muito bem. Qual é a coincidência do dia? Conta, Regina. A Priscila é arquiteta do meu filho e da minha nora, que mora em São Paulo e vão casar esse ano, estão arrumando seu apartamento. E a Priscila que está dando as dicas da Pri. Exatamente. E além disso, a Laura, a nora da Regina, minha colega desde a infância de colégio. Que loucura! É incrível! Ontem a Zoraia Betiol e a Simone Bernardi estão juntas em uma exposição em Caxias do Sul. Não foi nenhuma, foi uma coincidência também. Todo dia alguma coincidência do bem acontece aqui. Graças a Deus a gente tem uma energia super positiva aqui no Arquitetura e Design. Mas antes da gente seguir e começar as entrevistas, depois desse bloco de apresentação, eu queria falar para vocês, convidar vocês a visitarem o MARGS, Museu de Arte do Rio Grande do Sul, neste final de semana. E eu vou mostrar uma peça entre as que eu selecionei lá, um detalhe, a peça aberta, uma escultura do museu, que está no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, na exposição Acervo em Movimento, uma escultura em pedra-sabão, do Mário Cravo. Assim que for possível colocar a foto, a gente mostra, olha só, que é um Exu, né? É uma coisa bem impressionante, mas impressionante também é o trabalho na superfície dessa pedra. É muito interessante o detalhamento. Acho que a gente deve ter a foto em close também, bem de pertinho que eu fiz. Eu fiquei muito impressionada. Olha só, gente. Regina, olha que trabalho, né? Fantástico. Tu que passa por vários artistas por ti o tempo todo, não é impressionante? Aí eu fiquei horas olhando esse trabalho, imaginando como é que ele fez. Algumas superfícies são bem orgânicas, bem polidas, outras bem rústicas, com, né, toques, gestos mais retos. É impressionante. Incrível. E também vai ter agora, dia 26 de março, vai ter uma conversa lá com o novo diretor, uma palestra com o Francisco Dalcol, dia 26, às 4 da tarde, isto é, depois que terminar o Arquitetura e Design. Obrigada, Francisco, por não ser as três. Lá no auditório do Margs, a entrada é franca, tem vagas limitadas a 70 lugares por ordem de chegada. Ali tem o telefone do museu, o e-mail da AMARGS, que é a Associação dos Amigos do Margs, @margs.rs.gov.br. Se alguém esquecer, redes sociais resolvem tudo. E o telefone é 3211-5736, né, o código DDD 51, da 1 às 6 da tarde. A gente está vendo aí
a nave central das Pinacotecas do museu, o Espaço Nobre, aonde está ocorrendo agora essa exposição do Acervo em Movimento, que vai ter algumas mudanças de obras, né? No decorrer da exposição, ela vai até junho, então algumas peças vão ser trocadas. Então, se vocês forem visitar várias vezes, vão ter algumas surpresas. Isso é muito legal. E os cartões que estão lá com o nome da obra, tudo isso, tem também o dia que ela entrou em exposição. Até porque as pessoas vão ver, essa aqui é nova, essa entrou só agora em abril e tal. Muito bem, chega de falar, vamos ao intervalo comercial, 2 minutinhos e a gente volta depois para falar com a Regina Galbinci para continuar essa vibe de arte. Até já! Voltamos para falar de arte. Nós vamos falar agora com a Regina Galbinci Teitelbaum, diretora da Galeria Gravura e arquiteta também. Isso é muito bom, porque ela entende os arquitetos, isso é ótimo. Entende os artistas, os arquitetos, um espetáculo. Sobre a exposição que está lá na Sala Branca, Sala Nova. Sala Nova, que é branca. Por isso que eu vim de branco, mentira, foi acaso. Temos a Sala Negra. Sim, e a Sala Nova, que é branca. Vamos mudar para a Sala Branca. Vamos mudar? Vamos mudar. Tá. Então tá, Sala Branca. Na Sala Branca tem uma exposição que também o fundo é branco, a maioria, né, predomina pelo menos, no caso, os desenhos da Alice Soares, as Meninas de Alice, que são super conhecidas. Hoje em dia circulam poucas obras dela no mercado, né? Tu tens quantas obras em exposição ali mesmo? São 13 desenhos. 13 desenhos. Eu tenho séries de serigrafias dela, que ela fez várias séries, nós editamos junto com ela, antes dela falecer. E ainda tenho algumas. E esses desenhos, eles estavam guardados com uma pessoa que fazia, o Ney, que ele tinha o projeto Enartes, que era um projeto que levava artistas por todo o interior. Eles tinham um carro, uma van, que viajava pelo interior, pelas cidades, e os artistas iam junto, às vezes davam oficinas de arte. Ai, que maravilha! E faziam uma exposição e vendiam super bem na época. Depois a coisa foi diminuindo até que eles pararam e ele ficou com esse acervo de desenhos dela desde aquela época. Então eles estão super bem guardados, bem conservados, né? A maioria são de 98 e de 2004. Ela faleceu em 2005. Sim. Ela nasceu em 2017 e faleceu em 1917. Hoje ela teria 102 anos, se tivesse viva. Ai, querida, eu tive o prazer de conhecê-la. Era um doce de pessoa. Era. E ela transmite isso nos próprios desenhos. Dizer, né? Interessante como a obra dela representa a figura, o jeito, né, dela. Toda a delicadeza, né, dela como pessoa. E ela formou muitos artistas, que ela foi professora do Instituto de Artes. Quando ela entrou para a faculdade, era a Faculdade de Belas Artes. Depois mudou para Instituto de Artes, agora se chama Instituto de Artes. E ela lecionou, ela lecionou lá por mais de 30 anos, né, desde recém-formada, por mais de 30 anos. Então ela formou muitos artistas, muitos passaram por ela. Cada exposição que a gente faz dela, nós já fizemos algumas. Enquanto ela era viva, fizemos acho que 2. E depois que ela faleceu, fizemos mais 2 ou 3. Agora está sendo uma exposição, né, em homenagem a ela. Sim. E nós conhecemos ela pessoalmente, né, o que foi um privilégio. Isso é verdade, as Alices. E quem conheceu fica com ela assim no coração para o resto da vida. É verdade. E muitas pessoas que foram na abertura da exposição, inclusive continuam vindo, senhoras que adoravam ela. Elas devem se emocionar, inclusive. Mas vamos ver, a gente tem imagens dessa exposição, vamos mostrar algumas fotos para a gente dar uma passeada. Essa é uma serigrafia que não está na exposição. Eu ia dizer. Mas foi uma eu edição vi a exposição nossa. E essa não está. Não, que a exposição Tu escondeste de mim aquele dia que eu fui, é isso? É que na exposição nós não colocamos as gravuras, colocamos só os desenhos. Tá desculpada, então. Tá, outro dia eu vou lá ver as gravuras. Mas estão lá, e estão à venda também. É bom ressaltar, né? Tanto porque elas quanto os desenhos também. Toda a exposição está à venda? Toda a exposição está à venda. Tá, essa é uma serigrafia, tem outras? Tem outras. Eu trouxe mais algumas imagens de serigrafias dela.
Certo. Ó, essas são as 3 meninas. Ai, que linda. Ela fazia muitas meninas, ela é de uma família que eram 6 irmãs e um irmão. Então ela dizia que ela desenhava as mulheres da família, as meninas da família. Depois ela passou a desenhar as sobrinhas, né? Que ela teve várias sobrinhas também. E ela nunca casou, ela era solteira. Era a tia Alice. Era tia, é. Então ela pintava, desenhava, mais do que pintava. Ela chegou a pintar também. É, a gente conhece basicamente o desenho dela, isso, né? ela teve um problema com, na época era óleo e muito tóxico, ela teve um problema com o óleo de alergia e passou mais a desenhar, que era o forte dela mesmo, era o desenho, né? Essa aí é fantástica, ela tá incrível. Ela é a capa do nosso convite. Essa é de 87, se não me engano. É a década que ela, né, é das mais antigas que nós temos lá. Uhum. E é interessante porque ao mesmo tempo são 2 meninas ou é a mesma de frente de perfil, né? Então é um desenho. E é interessante muito bom. que ela tem, como outros artistas têm, né, um traço característico, uma temática característica, mas ela consegue fazer, inovar mesmo dentro da temática, da técnica, do traço, das imagens. Não fica tedioso, né? Porque em alguns casos a gente sente um certo tédio quando o artista começa a se reproduzir um modelo que funcionou comercialmente, mas não é o caso da Alice. Não, porque as meninas, o tema são as meninas, às vezes aparecem meninos também, mas elas estão sempre diferentes, ó, em posições diferentes. Ela dizia que ficava observando as sobrinhas mais tarde, né? E assim, se elas estavam lendo, comendo melancia, ou estavam sentadas em grupo, conversando, e ela às vezes pedia para parar um pouquinho, para pegar um detalhe, mas ela ficava desenhando. E tu sabe, Regina, se ela fotografava as meninas ou não? Não, era ela por registrava na mente ou usava como modelo na hora? Ela estava sempre desenhando. Sempre estava desenhando. Era já de família. O pai dela era médico militar e viajava muito quando eles eram crianças. Eles trocavam muito de cidade. Sim, era então ela removido. teve um período que elas não estudaram em colégio e ficavam muito desenhando ou lendo em casa. Sim, muita transferência, a pessoa acaba não conseguindo acompanhar. E ela gostava muito de desenhar desde pequena, então a mãe dela incentivou muito. Como é importante isso, né? Ter um estímulo da família. Dava sempre materiais, isso ela falava que a mãe dela sempre trazia material para ela não ficar sem material de desenho. E no final da vida dela tinha o Donato, que era um serigrafista, ele que fez todas as séries que nós fizemos de serigrafias, foi o Donato que era o serigrafista dela. Eu não sei se conheci ele, mas ele fazia para outros artistas também. Fazia para vários artistas, eu lembro, ele era ótimo. Nos anos 80, 90, sei lá, 2000. O auge das gravuras, né? Isso, do papel, né? né? Ele fazia para Clara Pechansky, aquelas fantásticas, com muita sobreposição de cores. O trabalho da Clara Pechansky deve ser bem difícil de fazer. É bem difícil. Bem rico, né? Outros não conseguiram fazer, mas ele fazia muito bem. E ele levava papéis para ela desenhar. Ele me contou isso, que ela já estava, né, já tinha idade, ela desenhava em casa, já não trabalhava mais no ateliê, então ele levava papéis e ela desenhava. Aí ele fazia serigrafias a partir desses desenhos dela. Que maravilha. Eu não sei se a gente tem mais alguma imagem, se mostramos todas. Ainda tem as coloridas. Olha o menino ali. Ó, agora as coloridas, que são com pastel oleoso. E o fundo também não é branco, o papel já é colorido, né? Sim. O papel. Usava um papel. Essas são as últimas, são de 2004. Ela tem até em papel craft, né? É tipo um craft. Eu não sei se chega a ser, mas é. Eu também queria saber se era craft mesmo, se é uma derivação. Esse é mais escurinho um pouco, né? Sim. Muito curioso. Essas coloridas são todas de 2004. E ela faleceu em 2005, então foi as mais recentes, né? Isso. Ela... Olha as expressões, essa aí. E ela desenhou até o final da vida. Isso eu acho admirável dos artistas, que eles conseguem trabalhar a criação até o final da vida, né? Não param nunca. Não, e é muito a criação gratificante. não tem essa limite. É outra serigrafia. Essa é a florista.
que Ai, nós que linda. editamos também junto com ela. Que lindas serigrafias também. E essa bem retrato, né? Diferente das outras. A maioria dos desenhos dela eram preto e branco, né? Que é. Isso é um pastel oleoso? Ela usava carvão também, não, lápis? O que ela usava preto mais? e branco, ela usava um lápis Conté. Era um tipo de lápis. Um lápis específico. Que tinha preto e tinha marrom também, que ficava meio sépia. Sim, assim. meio sépia. Ó, essa já é uma foto da exposição. Esse lado são as coloridas. Elas não saem muito bem na foto. Eu ia dizer, quero dizer que a exposição ao vivo é muito mais bonita que a foto, né? Em função do vidro, que elas estão com vidro comum, não é o antirreflexo, que eu deixei na moldura original delas. E esse lado da exposição, agora estou dando entrevista já pela Regina. Aí aparece o outro lado, que um lado são as coloridas e o outro as preta e branca. E o lugar tem uma luz muito maior do que essa luz que a gente está vendo. A gente consegue ver bem as obras, né? As fotos estão bem interessante. E aí o convite, né? Esse é o convite da exposição. A exposição vai até... Iria até o dia 30 de abril, mas vai ficar mais tempo. Vai até 30 de março, mas vai ficar até 6 de abril. A gente vai prorrogar mais uma semana. Então tem tempo para irem ver pessoalmente, que é muito mais bonito, né? Exatamente. No começo do programa eu mostrei aquela peça que está entre as tantas do Margs, né? Como sugestão de passeio de final de semana, mas tu abre sábado também, Abre sábado de manhã, das 9h30 a 1h30. É um horário legal, assim, a pessoa pode... Para passear e caminhar, aproveitar que está um tempo tão bom. E a previsão do tempo, parece que tem uma chuvinha hoje no final do dia, mas o final de semana é lindo, ensolarado, então se presta para fazer passeios pelo centro da cidade, pelas galerias e tudo isso, né? Isso. Eu acho que é... E não, gente, galeria de arte, tu pode entrar, olhar, não precisa comprar, né, Regina? Isso, claro. Pode tratar a galeria como um museu. A visitação. E de segunda a sexta, das 9h30 às 6h30. Certo. Então, não fecham meio-dia. Então... E Priscila, quando tu faz um projeto de interiores, tu chegas a especificar obra de arte, tudo isso? Exato. Eu sempre digo, essa parte é a cereja do bolo, né, Leone? É o que vai dar aquele complemento para a arquitetura, né? Que não é somente o projeto que a gente entrega para o cliente, né? Mas tem toda a parte decorativa, que aí envolve as obras de arte, né? Muito aqui que nem o teu estúdio, as plantas, né? Peças de design, né? Exato. Boas. Então é imprescindível de a gente propor isso também para o cliente para rechear a casa. Eu sempre digo que o arquiteto tem um papel muito importante no mercado, no mercado de arte, no mercado de design, porque boas peças de design, assim como boas peças de arte, são herança da família, são investimento, né? Não é simplesmente um gasto, né? É um investimento para a vida, vai passar para os filhos, né? Porque e a arte nunca sai de moda, né? Não sai de moda. A arte qualquer obra de arte é atemporal, né? Não está dentro de alguma tendência que depois, não sei o quê. Não, né? Eu acho... bem importante o olhar do arquiteto junto com o cliente, né? Para opinar, para sugerir. Porque às vezes o cliente fica um pouco inseguro, mas o arquiteto, né, explicando... Dá o aval, né? E dando um fundamento, né, de que não é só mais um elemento decorativo. Claro. E eu acho que isso tem muito a ver também com a luminosidade do ambiente, né? Isso. O local em que essa obra vai ser colocada, né? Então isso é muito importante de ter o profissional ao lado na hora de escolher, né? Inclusive nós emprestamos para levar no local, isso que tu falou é muito testar, importante, né? De sentir na luz do local e junto com os outros objetos que a pessoa os outros elementos, né? E eu sempre digo que obra de arte não precisa combinar com a decoração, mas pode sim combinar, né? Porque se a pessoa já tem um acervo, tu pode adotar aquele acervo, incluir peças novas e tá tudo certo, né? Pode misturar mais à vontade. Às vezes a pessoa quer fazer uma parede só com uma técnica. Se ela tiver muita coisa daquela técnica, fica legal, bacana. Se ela misturar várias, também é bacana. Então, assim, não tem uma regra, uma coisa rígida. O que eu acho importante é que as pessoas se cerquem de arte, se cerquem de bom design, que elas tenham coisas em casa que contem histórias. Isso é muito importante, passem emoção, passem sentimento.
Muito bem, mostramos todas as fotos então da sua exposição. Muito obrigada, tu ficas ainda aqui. Obviamente, a gente vai no intervalo comercial, mas a gente volta porque a Priscila Brunelli tem coisas incríveis para nos mostrar da sua atuação no seu escritório de arquitetura. 2 minutinhos e a gente está de volta. Até já, fica aí conosco. A arquiteta Priscila Brunelli, obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, um prazer estar aqui no teu programa. Que bom, muito bom compartilhar com a gente essa tarde linda e falar de um assunto que a gente ama, né? Arquitetura. Arquitetura, interiores, a gente está falando de arte, de design, de reforma. E a Priscila vai mostrar uma coisa que eu amo mostrar, que é antes e depois. Não são todos os projetos que a gente vai mostrar com antes e depois, porque isso eu peço encarecidamente dos arquitetos, fotografem o antes, de preferência sem as bolsas de vocês em cima da mesa. Mas isso é outra coisa. Pra gente mostrar o antes e depois no mesmo ângulo, porque é tão legal, né, Priscila? Exatamente. Tu tivesse uma sacada, assim, ao fazer essas eu acho que esse é um ponto que a fotos. gente vende muito o serviço, né? Quando o cliente vê o resultado final, né? E isso hoje em dia entra dentro do portfólio do arquiteto, né? De a gente ver esse choque assim do ambiente como era antes e como ele se transformou. Isso, né? e eu acho que para vocês isso também serve muito para colocar em redes sociais. Aliás, falando em redes sociais, você sabe, né? Pode nos assistir pelo Facebook da RDC TV, vai aparecer na tela. E também eu estou fazendo aquela tradicional watch party pelo meu Facebook, Eleone Prestes. Os meus seguidores podem assistir por aqui também. Tem uma lista infindável de queridos que estão nos assistindo. Obrigada. Adoro isso, adoro me sentir acompanhada, não me deixarem só aqui nesse estúdio com essas pessoas maravilhosas. A gente quer saber que você está aí do outro lado, né? Pode nos assistir também pelo YouTube, a gente vai amar. E pode assistir depois, na reprise, 4 madrugada, ai, quem será? E depois às 8 da manhã de novo, das 8 às 9, todo dia tem arquitetura e design, uma delícia. Muito bem, Priscila, a gente está falando de antes e depois, né? Isso que as pessoas adoram ver também nas redes, né? Isso tem gera engajamento, as pessoas respondem, porque impressiona. Eu posso ter visto uma foto de antes e uma foto de depois, quando aparece na tela aqui eu falo, eu já vi antes, mas de novo eu me surpreendo, porque o trabalho de vocês realmente é surpreendente, né? Quando tem a mão do profissional, não adianta, muda. O layout da coisa, fecha uma janela aqui, abre outra ali, a cor, a iluminação. Tu falaste iluminação quando a gente falava de arte. Exato. A iluminação pode matar um projeto, pode levantá-lo, né? Exatamente, tanto a iluminação natural quanto a artificial. Exatamente. Mas vamos às fotos? Vamos? Vamos começar por lá. Vamos mostrar então, olha lá. Então, trouxe gente. um apanhadinho aí de alguns projetos para tentar explicar para vocês também um pouco do meu trabalho, tá? Isso é quando o cliente me chama, né, Eleone? Assim, como a gente se depara com o ambiente quando o cliente contrata o arquiteto, né? Então, essa foi uma casa na Zona Sul, que isso foi bem a foto do dia que eu cheguei lá, né? Tava no contrapiso ainda. A foto é da porta? Não. Na verdade, essa é uma casa geminada, tem 4 andares. Se fazia a entrada por essa escada ali que tu podes ver. É o andar superior. Exato. E essa é uma foto do ambiente do Star, né? Certo. Então, a gente pode ver como o ambiente ficou depois, né? Certo. Bem à direita na foto, a gente consegue ver os degraus e tal. Exato. Olha depois, gente, acendeste a luz do ambiente, é isso? Acendemos a luz, tu viu? Não é, Regina? Então eu acho assim que tudo é uma questão de escolhas de materiais, né? De compor o ambiente. São cortinas de tecido ao fundo? Isso, são cortinas de voal. Que voltaram, né? Exatamente. Aqui, como tu pode ver, também a gente ampliou a parte da sacada, né? Para dentro do Star, integramos. Então, aquela isso que também... a gente viu. Exato, então isso também deu uma amplitude no ambiente, né? E aqui o ambiente foi projetado para uma família, né? Tudo isso a gente tem que se pensar na hora de projetar quem vai morar naquele ambiente, né? Como usa, como vai ser o dia a dia, né? Tudo na escolha dos materiais, dos tecidos, da decoração, isso tudo tem que entrar dentro dessa conta, né? Exatamente. Muito bem. E a iluminação que tu fizeste central ali, tem 4 spots em cada... Exato. Na verdade, naquela sala, as posições de iluminação são inúmeras, né? Nós temos iluminação indireta, iluminação direta. Então, para a gente poder trazer diferentes ambientações
Diferentes cenários, como dizem os arquitetos, para o né? ambiente, exatamente. Certo. E essa é a mesma casa, mas de um outro ângulo, pegando um pouquinho do jantar e da cozinha, né? Pra gente ver como era antes, né? Um ambiente super abandonado e inóspito. E vamos ver aí a transformação do como ficou, né? Também Olha eu acho só. que esse armário aí, na verdade a gente projetou uma despensa que ficaria escondida por essas portas de espelho e que ajudou muito na amplitude do ambiente, né? Certo. Eu acho que os telespectadores do Arquitetura e Design nunca mais vão olhar um espaço com os mesmos olhos. Sempre que a gente mostra isso aqui, é muito impressionante. Exato. E assim, Leone, por que eu trouxe essas imagens iniciais? Conta. Muito eu comecei sem saber como começar, né? Tu mesmo falaste, eu trabalhei muito tempo num escritório de arquitetura muito grande aqui em Porto Alegre. E quando comecei meu escritório como autônoma, eu enfrentei um desafio, uma grande dificuldade de como me colocar no mercado, né? Então, essas fotos fazem parte hoje do meu portfólio no Instagram. E foi lá que eu encontrei, né, uma ferramenta onde eu pudesse divulgar meu trabalho, né? Puxando um pouquinho para o que tu falaste também no início, né? Então, hoje eu trato o Instagram, né, também como uma forma de me comunicar com tanto os meus seguidores quanto os meus clientes, né? E eu crio conteúdo, né? Eu gosto dessa troca que a gente consegue ter com as pessoas, E né? tu publica o teu conteúdo, os teus projetos. Exatamente. Não só o meu portfólio, vocês vão encontrar lá, mas assim como eu te comentei, o Dicas da Pri, né? Que são ferramentas que eu tentei criar para incorporar dentro do Instagram, para que pudesse chamar clientes, chamar seguidores e divulgar um pouco o meu trabalho e também compartilhar a informação, que eu acho isso muito importante hoje em dia, né? A informação hoje não é só minha, né? A internet está aí para a gente compartilhar. Então, o Dicas da Pri é um quadro que eu faço 1 ou 2 vezes por mês, que eu escolho um tema e falo sobre ele, né? Então, foram inúmeras coisas que foram me fazendo crescer como profissional até chegar a esse resultado que a gente viu aí, né? De vender para o cliente principalmente esse trabalho de chegar do início até o fim, né? Com acompanhamento do profissional, né? E toda a parte que a gente estava falando desde o início do projeto, acompanhamento de obra até a parte decorativa, né? A cereja do bolo. Certo, então eu adorei esse início com antes e depois, realmente, porque diz a que veio, né? Exato. E o teu estilo, o que tu Exato. fizeste com o espaço. E como é que tu lida com a questão, assim, porque cada cliente tem a sua identidade, né? E tu tens a tua. Exato. E ele tem as suas necessidades também, os seus gostos pessoais, para compatibilizar isso. Se a Regina acha que às vezes é difícil na questão da venda de uma obra de arte, imagina uma casa inteira, como é que é. Com tantos elementos, né? Sim, tu teu lado arquiteta, né, Regina? Tu sabe que essa também foi uma dificuldade no início, né? Porque hoje no mercado a gente vê aí os arquitetos muito se divulgando num estilo arquitetônico, né? Hoje eu não posso me dizer que eu sou uma arquiteta clássica ou que eu sou uma arquiteta minimalista, né? Então, eu deixei um pouquinho no início o mercado me levar. E aí que eu descobri que muitos dos clientes queriam isso, né? Queriam, Priscila, aqui tá a chave da minha casa, eu quero ver pronto, né? Eu quero ver, eu quero ter esse resultado, eu quero ter ideal, né? esse sentimento. Então, eu fui buscando entender também um pouco do meu estilo, assim como tu perguntaste, né? E às vezes as pessoas me perguntam, mas qual o teu estilo, né? Que estilo tu projeta? E eu posso dizer que eu não tenho um estilo, né? A gente faz o projeto de acordo com a personalidade do cliente, né? E isso eu acho que é o mais difícil, né? A gente na arquitetura tem que ser um pouquinho psicóloga também, né? Muito, eu acho, né? Eu acho que a profissão de vocês tem muito de psicologia, de trato pessoal. Vocês lidam com vários tipos de pessoas, de profissionais, né? Com perfis diferentes. O próprio cliente não sabe bem o que quer. Exatamente. Então, da gente conseguir... Ele não sabe o que ele não quer também. Então fica né? É uma loucura. Tu tem que sentir isso. Exatamente. Essa foi uma e... dificuldade também, de conseguir extrair do cliente, né, o que ele gostaria, né? Com tudo aquilo que a gente falou, né? Da personalidade do ambiente, o ambiente tem que ser funcional, né? Relacionado à rotina do cliente, ao dia a dia, né? Para que funcione e que dê esse resultado final, né? Certo. Vamos ver mais fotos? Vamos ver mais fotos. Vamos ver mais imagens de projetos.
Esse também trouxe, eu acho que é o último antes e depois, também de um apartamento do zero, né, Leone? É isso que eu digo, da gente projetar do 0 ao 100. Começa assim, é uma tela em branco, né? Vamos fazer uma relação aí com a arte, né? Linda. Tem uma vista maravilhosa. E daí, então, vamos ver o resultado. Esse foi um apartamento super masculino. Então, assim, tentei expressar ao máximo a personalidade aí do cliente, né? A gente vê ali o saco de box, um ambiente mais despojado, né? E é uma coisa que ele usa mesmo, o box. Exato, o saco de box. usa mesmo. Então, também foi difícil, né, com aquela tela em branco, da gente conseguir trazer os elementos escuros, mais de personalidade masculina, né, de dar esse contraste. Eu sempre penso, quando vocês falam isso, né, que alguém entregou as chaves, claro que é super estimulante, mas o que tu sente mais? É um certo receio, um certo medinho ou um certo prazer? Às vezes tudo bom, misturado. né? Às vezes é bom porque a gente sabe que é aquele cliente que quer ver o resultado final e espera por aquilo, está pagando por aquilo. Mas às vezes não, como tu disseste, é muita responsabilidade também, porque é uma mudança drástica no ambiente, né? E esse aqui também é o mesmo apartamento de um outro ângulo. Aqui, como a gente pode ver, também a obra de arte chama bastante atenção, né? Nessa parede preta. Conta sobre ela, o que sabemos sobre ela? Na verdade, eu não sei te dizer muitas informações, porque o cliente escolheu depois, foi diretamente escolha dele. Eu não me envolvi muito nesta escolha. Certo. Talvez a Regina possa. Mas fechou completamente, né? Fechou Regina? completamente. Fechou. Ele me consultou, né? Me deu algumas opções para que eu ajudasse na escolha, mas eu acho que é bem a personalidade também se encaixou a personalidade do ambiente, Ficou né? interessante o fundo preto da tela Ficou, na parede assim, preta, né? Porque mimetizou, né, de alguma normalmente as maneira. pessoas têm uma parede escura e acham que tem que contrastar, tem que ser algo mais claro. E aí tem, né, o branco do fundo, do cavalo, mas... E as cores pontuais também. Esse é um outro ambiente completamente diferente. Eu acho que trouxe exatamente essas imagens, Leone, para caracterizar bem que estilo arquitetônico não tem padrão, né? Cada cliente é um cliente, cada cliente tem uma personalidade. Então, esse é um sótão, na verdade, de uma casa, um ambiente para receber, né, junto ao terraço da casa, um ambiente super calmo, né, cores claras e neutras, onde aí a gente pode ver um pouquinho daquilo que eu te falei também do toque final, né, como a decoração é importante, como a escolha da vegetação. Né? Certo, mas a gente quer falar um pouco mais sobre isso, que eu tenho algumas perguntas, mas vamos cortar um pouquinho aqui para o estúdio. Tá. Vamos chamar um intervalo comercial com 2 minutinhos e a gente volta no bloco seguinte, porque eu quero especificar um pouco mais suas escolhas a respeito do verde nos ambientes também, que são super importantes, e se escolhidos errados podem fazer a felicidade da pessoa um mês depois morrer, né? Exatamente. E aí a pessoa vai dizer que vai te culpar pela escolha. Mas a gente vai então ao intervalo comercial, fica aí com a gente, está assistindo pelo Facebook, da RDC TV, pelo YouTube, ou aqui pelos canais 24 e 524 da NET. O importante é a gente estar junto, né, gente? A gente já volta. Até já! Voltamos para falar de projetos de interiores com a arquiteta Priscila Brunelli, na companhia da Regina Galbins, que aqui dá os pitacos sobre arte para a gente, nos ajuda nesse quesito. Vamos mostrar mais imagens, Priscila? Vamos Continuar, então, mostrando teus projetos e a gente vai explicando tuas escolhas, certo? Um pouquinho. Então tá, olha só. Olha, esse projeto também completamente o oposto do outro, né? Super clean, né? Base de cores claras, né? Com algum contraponto de cor, mas sempre pensando também na amplitude do ambiente, né, Leone? Isso eu acho bem importante, né? De mostrar para o cliente como o ambiente pode ficar melhor, né? Dá uma sensação de amplitude. Exatamente. Esse também é outro banheiro, ó, com uma visual bem jovial, né? A escolha do espelho redondo também foi feita justamente para dar esse contraponto, né? Mais divertido ao ambiente. E como os espelhos são importantes hoje em dia, né? Muito. Tem materiais diferentes, formas diferentes. E eu acho que assim, são um complemento da iluminação, né? Pela refletividade. Reflete, né? Exatamente. E também amplia o espaço. Essa é uma casa de praia
e quis trazer projetos bem diferentes para a gente Sim. ver um pouquinho como é importante a personalidade Temática, do cliente estar dentro do ambiente, né? E também da temática do local, né? Então, um ambiente bem descolado, né? Bem praiano. Isso é legal ter uma casa de praia com cara de praia mesmo. Né? Exatamente, Não com o ser- conforto que a praia requer, né? Porque praia é férias, né? Exato. É para relaxar, né? Não é para complicar a vida, né? Exatamente. Olha só. Esse Uau! já um web office, assim, bem descontraído, né? Bem colorido, para trazer mesmo essa ideia da criatividade para dentro de casa no ambiente de trabalho, né? Quando a gente falou, a Priscila falou que ia mostrar projetos bem diferentes, ela ia mostrar projetos bem diferentes. Esse foi o Pronto, intuito, a mulher exatamente. promete e cumpre. E tu Adoro. vê que nesse ambiente, mesmo com a escolha de tons fortes e escuros, né, a iluminação tá aí para ajudar, né? A gente consegue ter esse contraste, fazer esse jogo muito bem, né? Certo. E aí tu fizeste o forro e o piso claros. Exato. Né? E deixaste a cor na marcenaria, Na né? marcenaria e na pintura. E na das pintura das paredes, exatamente. exatamente. As paredes são pintadas mesmo, São né? pintadas, o rodapé acompanha. Certo. Agora Olha, um quarto de bebê, que amor. Exato, já esse é o quarto de dois irmãozinhos, um pouquinho maior que o outro, mas como a mudança de cor traz essa questão da calma para o ambiente também, né? Um ambiente que tem que acolher e ser tranquilo, né? Para o sono do bebê, né? Então, E na parede é uma pintura? não, na parede a gente fez um trabalho com adesivo. Adesivado. E tu vê que deu um contraste bem bacana, né? Muitas vezes também as pessoas não querem investir num papel de parede, podem optar por soluções mais em conta que dão um efeito super bacana, né? Certo. Vamos continuar, então. Olha só. Essa também é uma casa de praia, um ambiente super integrado, né? E foi um projeto que a gente fez com soluções simples e mais em conta, vamos dizer assim, e o resultado ficou super bacana também, né? Certo. Lá no fundo tem umas cadeiras em tom laranja. Amarelas, bem para Amarela. combinar com a decoração dos girassóis, né? Certo. Todas as opções de acrílico, justamente porque praia a gente sempre tá molhado, senta, as crianças entram na piscina, né? Então essa foi a temática do ambiente, que fosse integrado para a família estar utilizando sempre Certo. junto, né? E eu tô vendo de novo a questão das cortinas de voal. Como é importante, né, Leone, para a gente controlar a iluminação, para a gente controlar a questão acústica também, né, a questão de Sim. privacidade, isso tudo tá na lista lá de quando a gente precisa entender o cliente e entender o que o cliente precisa, né? Certo. E a pra esse cortina foi ambiente. colocada, tem o rebaixamento de gesso, ela tá encaixada ali, é isso? Exatamente. Então, assim, eu consigo minimizar o efeito do trilho, né? Sim, tá escondido Tá lá escondido, atrás. ninguém vê e dá esse efeito super bacana só do tecido fluido, né? Porque fica bem limpo, né? Muito fica limpo, só a muito cortina limpo. caindo. Certo. Se não tivesse isso, se fosse aquelas janelas até com cortinas de plástico, aí não tem jeito, né? Tem que fazer uma estrutura, né? Exato. Escolhi essa última imagem também de um projeto paisagístico, também é um jardim de praia, né? Onde a família sempre está em convívio, né? E só para vocês terem noção, antes esse ambiente era somente grama, né? Então, como a gente conseguiu transformar para trazer vida para esse ambiente, né? Para trazer utilidade e funcionalidade para o ambiente, né? Sim. Já que está falando isso, com essa imagem na tela que a gente está, que tem a piscina, tem ambientes de estar ao ar livre, tem plantas, tem caminhos. O projeto de paisagismo não é só uma floreira, só planta, né? Tem mobiliário, tem revestimento, tem as espécies todas. E tu fizeste um muro com verde fechado, verde seco, né? Exato. O muro justamente foi um contraponto à escolha da vegetação, que era uma vegetação em tons vermelhos, avermelhados, Vermelho, arroxeados. amarelados também. Exato. Então uns a crótons, escolha, eu acho, né? exatamente. Então a escolha do tom do muro foi exatamente para dar contraste à vegetação, né?
Mas até funcionou como um fundo, né? Claro, claro. Parece que sai do fundo, né? Exatamente, A planta. e torna aquele ambiente não tão monótono, né? Porque a gente vê muito esses jardins em condomínios de praia, onde a gente tem o muro do próprio condomínio, que é uma coisa muito sem graça, né? Um tom cimentício, talvez, né? Um tom claro, bege, que reflete muito também a luz, né? Então aí a gente consegue controlar um pouquinho também da claridade e da temperatura desse ambiente. Que ofusca os olhos, né? Muito os olhos. No caso de uma casa de praia, né? Exatamente. Isso é super importante. A gente falava antes sobre as espécies dentro de casa, que tu mostraste no final do bloco anterior. Acho que era um pequeno estar, onde tinha verde dentro do espaço e tudo isso. Quando tu vais escolher as espécies para dentro de casa, obviamente tem que ser colocado num lugar que tenha luz natural, que tenha insolação. Ou, claro, aqui é um cenário, a gente tem que tirar as plantas lá para fora, para elas passearem, tomarem luz, sol, água e tudo isso. Mas no caso de uma casa onde elas vão ficar fixas, tu tens a indicação de algumas espécies que tu gosta de usar, que sejam espécies com maior resistência, ambiente interno? Isso depende muito, aí a gente entra de novo na personalidade do cliente, né? Se ele vai cuidar, se ele vai dar manutenção ou não. Com que certeza. são diferentes tipos de plantas que a gente pode indicar para esse caso, né? Aqui tu tens uma bromélia. Isso. Que é muito parecido com a família das orquídeas também, que são fáceis de cuidar. Muito fácil. Porque exigem pouca água, né? Assim como a família das suculentas, que também são sugestões super bacanas para ter dentro de casa. Mas as suculentas têm um problema que elas não gostam de umidade, né? Exato, que é um problema Se o ambiente é sul úmido, aqui. Exatamente. Mas tem dois tipos também de suculentas, Eleone. As suculentas de sol e as suculentas internas. Então é isso que a gente tem que cuidar, né? E eu sempre digo muito na escolha das plantas para dentro do ambiente. Não importa só a luminosidade e a rega, importa muito a ventilação, né? Sim. Acho que até a ventilação é o item talvez mais importante, né? Exato. Porque você está confinada, talvez uma pessoas, orquídea ainda se adapte. Exato, as pessoas têm muito isso na cabeça, que podem deixar a planta o dia inteiro fechada dentro de casa que ela vai sobreviver. Mas ela também precisa de ar, né? Não só de água. Isso é. E a questão das orquídeas, as pessoas ganham a orquídea e não sabem depois como manter. E a orquídea é tão bonita na decoração, né? Sim, ela tem o ciclo, né? Eu acho que isso que é o bacana de acompanhar, do ciclo da flor, né? Ela vai dar flor, ela vai perder a flor e, de novo, se tu cuidar, ela vai voltar a dar flor, né? E inúmeras possibilidades de a gente usar ela dentro da arquitetura, né? Hoje se fala muito dos jardins verticais, né? Das paredes verdes. Tu chegaste a usar a parede verde já? Ainda não tive a oportunidade, mas já trabalhei muito, porque quando eu fiz o curso de paisagismo, a gente teve um módulo só de paredes verdes, né? De todo tipo de vegetação. Tu fizeste um curso específico de paisagismo. Aonde tu fizeste? Eu fiz o curso com a arquiteta Vanessa Zequim, aqui em Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre. Trabalhou muito tempo na Itália e agora na volta dela Vanessa Zequim, tens que vir me dar entrevista aqui. Tens, vou te dar essa indicação. Me dá o contato da Vanessa. Ela é ótima. Ah, que ótimo. Porque às vezes a gente encontra arquitetos que não gostam de transitar por essa área de paisagismo. Isso. E aí chamam alguém, um arquiteto paisagista, né? Para agregar o projeto, que é super válido também. Às vezes é um jardim enorme, uma casa gigante, e realmente são dois projetos que têm que se conectar. E às vezes é difícil tu lançar em um toda a gama, né? Exatamente. Porque quem vê o espaço pronto não imagina, talvez a Regina imagine porque ela é arquiteta também, tudo que tem por trás de todos os projetos, o projeto elétrico, hidráulico, aquelas coisas que não aparecem, mas que tem que funcionar. E a pessoa, quando abre a torneira e sai a água e dá tudo certo, e aquece e tal, parece que o negócio brotou pronto, né? E não é assim. Então, o arquiteto quando tu faz sempre projetos integrais, tudo é tu que faz. Exatamente. Isso é bem impressionante. Ótimo que tu me perguntou. Isso, voltando um pouquinho ao que a gente estava falando no bloco anterior, isso foi uma questão que eu me questionei muito também quando saí do escritório que eu trabalhava. Porque lá eu tive uma experiência muito rica em muitos tipos de projetos de arquitetura, né? Projetos de arquitetura residencial, interiores, todos esses projetos mais de infraestrutura, como projetos elétricos, hidráulicos, estruturais. Então, quando eu comecei a trabalhar sozinha, eu me questionei muito isso. Nossa, para que área que eu vou, né? Com o que eu vou trabalhar?
logo fiz o curso de paisagismo e eu vi, assim, que tudo se complementava, sabe, Leone? Que eu não queria ser arquiteta específica de uma área. Então, surgiu muito junto com essa questão do mercado, de meus clientes me procurarem para fazer aquele projeto do 0 ao 100, né? Priscila, aqui tá a chave, eu quero tudo pronto. Então, as coisas começaram a conversar. Porque quando o cliente precisa fazer, que nem eu chamo, esses extreme makeovers, né, no ambiente, né, transformar completamente para que aquilo fique a cara dele, com a personalidade dele, a gente tem que aliar todos esses projetos, né? A gente tem que começar com o estudo, né, estudar bastante ali o que o cliente quer, o que ele precisa, aí vai entrar o projeto de iluminação, vai entrar o projeto elétrico, o projeto hidráulico, muito interiores, né? E daí vem os projetos que se complementam a arquitetura, né? Que é a parte toda decorativa e a parte também do paisagismo, tendo ou não um jardim dentro de casa, né? Porque a gente pode ter o jardim externo, né? A área externa, que a gente faça realmente um projeto paisagístico, mas pode trazer o paisagismo também para dentro de casa, né? Às vezes, quando é possível ter uma planta dentro de casa, tem uma obra de arte, né, Regina, que mostre flores, plantas, naturezas, folhagens, abelhas, enfim, obras que tenham a ver com a natureza, que tragam esse bem-estar, né? Tá muito em moda se falar da biofilia, né? Do amor pela natureza, dessa coisa de trazer a natureza para dentro de casa. Às vezes, os materiais tu pode lidar, né? Com fibras, com madeira, as obras de arte, o design, a cor das coisas, o verde nas coisas, né? Uma parede verde pintada de verde, que eu digo, um móvel, né? Tem um jogo, né, que subliminarmente a gente se sente acolhido, né, e se sente num ambiente junto à natureza mesmo, que esteja no 15º andar. Tem todo o estudo de cores também, que isso faz parte muito daquilo que a gente estava falando do contraste, né? E não precisa ser necessariamente uma vegetação natural, né? Assim como na arte pode vir a natureza morta, hoje a gente trabalha muito com a vegetação artificial, né? E resultados incríveis aí. Uma das fotos que eu mostrei era a vegetação artificial, e acho que vocês nem eu percebi. Isso que eu queria que tu dissesse, se tu usa, porque tem arquitetos ou pessoas que têm um pouco de preconceito. Eu estive recentemente nas feiras de lançamento em São Paulo e a qualidade das folhas, não só das flores, mas as folhagens naturais, artificiais, aliás, é impressionante, né? Tem algumas situações que é impossível usar alguma coisa natural. A gente não quer matar a natureza, botar uma planta no lugar que ela vai morrer, seja ela qual for. Tem uma planta que eu nunca sei o nome, tem uma folha, elas têm uma folha bem carnuda, digamos assim, a folha bem resistente, um verde escuro. A costela de Adão? Não é a costela de Adão, ela tem umas folhas menores, assim, médias, que eu já vi ela dentro de ambientes impressionantes, banheiro, dentro do não sei o quê, e a planta brota, é um negócio, eu não sei dizer. Eu quero trazer ainda uma planta daquelas, botar aqui no cenário e mostrar, porque foi a planta que eu já vi em lugares mais recônditos, assim, que mais funcionou, e eu nunca sei o nome dela, é um nome estranho. E eu acho bem impressionante. Mas esse teu não preconceito com nada, né? Eu acho legal, porque tu vai agregar ao projeto o que for preciso naquele projeto específico. Dependendo do cliente, dependendo do local. Né? Exatamente. O cliente não quer cuidar de plantas. Exatamente. Sim, e essas novidades que a gente vê muito em feira, eu acho que acompanham muito a rotina do dia a dia, né? Das pessoas, né? Hoje em dia. É uma rotina corrida, ninguém tem tempo para nada, né? As pessoas esquecem das plantinhas que tem em casa, então é um jeito de a gente conseguir como lidar. Tu falaste antes, as pessoas têm perfis. Tem gente que não gosta de cuidar, não tem jeito, não quer, não adianta. Então, não vai insistir com uma coisa que não dá certo, né? Ou tem uma casa de veraneio, uma casa serra, que não vai quase nunca. Enfim, não tem quem fique fazendo manutenção. Mas esse assunto a gente poderia ficar a tarde inteira conversando. Eu estou encantada porque a gente está sendo acompanhada na nossa Watch Party por muita gente querida. Muito obrigada pela sua audiência. Gente de fora de Porto Alegre, gente daqui. Muito bom isso. Eu agradeço muitíssimo as contribuições da Priscila Brunelli, sua primeira participação aqui no programa, já tinha vindo na Ali, no Virou Moda. Muito obrigada. Eu que agradeço. Regina Galbinski, querida, obrigada sempre. Tu tem só um livro aqui que a gente não mostrou, que eu queria só encerrar o programa mostrando. Esse livro é das duas Alices, Alice Brigman e Alice Soares.
Então E ele não está à venda, é só para tu Ele não está à venda porque eu só mostrar tenho esse. Ele E já lá na galeria tu esteve à pode venda. mostrar. E ele tem várias imagens que tem entrevista. Ah, maravilha. Tanto Quem com for uma lá na quanto com a galeria outra. visitar, Aí gentilmente. porque ele começa com a Brigman, depois Olha só. aqui, ó, olha só. Tem imagens fantásticas. Muito legal. Então a gente começa e termina esse programa com arte. Eu adoro. Obrigada, meninas. A gente vai desejar um ótimo final de semana. Amanhã às 3 da tarde tem reprise, às 8 da manhã também, às 4 da madrugada. Por favor, nos assistam em qualquer plataforma dessa vida. Bom final de semana de sol, vai ser muito bom. Passeiem, assistam, vão em exposições de arte. Beijo, fiquem com o Lefoco TV até segunda-feira. Tchau, tchau.